O IPTU vai cair, porque a base do IPTU é o valor do imóvel. O ITBI vai cair, porque a base do ITBI é o valor do imóvel, calculados por lógica diferente, mas os dois têm essa mesma base. E como é que nós vamos fazer com o preço do imóvel de Belo Horizonte? Porque a tendência é que o imóvel não caia o mesmo tanto que o coeficiente cai de valor. O proprietário não vai querer vender a preço de banana o imóvel dele, o que significa que fica mais caro para comprar. Aí ele tem que comprar de novo da prefeitura o metro quadrado. A prefeitura vai cobrar pelo metro quadrado, gente, o mesmo valor que ela calcula do metro quadrado no ITBI. Então ela calcula lá que cada metro quadrado daquela região vale R$100.000, para cada metro quadrado que você for comprar de direito de construir, você tem que pagar R$1.000. Então isso vai encarecer a construção na cidade. Aí falam que esse dinheiro todo é para reverter para moradia popular. Não vai ter dinheiro nenhum, porque ninguém vai comprar esses direitos de construir. E essas construções vão todas acontecer no entorno de Belo Horizonte. Betim, Contagem, Nova Lima, Sabará, Santa Luzia, como aconteceu em São Paulo, capital. Belo Horizonte foi olhado. Assim, é de uma estupidez, porque foi uma solução já tentada, já deu errado em outro lugar. Nós vamos insistir nisso. Agora, o mais engraçado é que a prefeitura, na hora de dizer por que ela está insistindo nesse projeto, que é um projeto do Márcio, ela fala, não, é porque nós queremos ser fiéis à conferência municipal que consultou a população e concluiu que essa era a melhor solução. Essa mesma conferência municipal concluiu que quem tinha que tomar conta de calçada era a prefeitura. Isso ela não trouxe para o plano diretor. Está lá registrado nas mesmas atas que calçada tinha que ser, porque aqui em Belo Horizonte, calçada é responsabilidade do proprietário do imóvel lateral. A calçada não é da pessoa, a calçada é da prefeitura. Mas quem tem que cuidar da calçada é a pessoa. Assim, é lamentável. Vamos ver onde é que isso vai parar. Isso deve vir à votação no começo de agosto. Por isso que nós estamos falando disso hoje. Acho que isso encerra as notícias do mandato. Só uma coisa, né? Hoje de manhã teve na FIENG o lançamento de um evento de 29 entidades, sindicatos patronais, sindicatos de empregados, associações técnicas, entidades de classe, contra esse plano diretor e especificamente contra o coeficiente 1. Né? Mas foi a esse movimento que aconteceu hoje de manhã que o Calil, semana passada, deu aquela declaração infeliz, né, falando que está se lixando com a opinião do empresariado. Mas, assim, isso é só o jeito do Calil. Eu falei, porque ele não está se lixando, é o jeito dele. Alguém ia perguntar alguma coisa? É porque vai ter um seminário aqui na Câmara. Em agosto nós vamos divulgar pela internet, para quem quiser participar, quem tiver ligação com o setor da construção. Em agosto vai acontecer um seminário aqui na Câmara, por provocação minha e de alguns outros vereadores que estão preocupados com isso há bastante tempo, sobre o tema. Eu queria perguntar só, porque teve também uma reunião aqui que eu não consegui vir, sobre os aplicativos de estacionamento, né? Sim, do estacionamento. Eu nem tinha pensado a respeito, mas a gente batendo papo aqui, a gente tem uma parte da guarda, acho que da Polícia Militar, que faz essa fiscalização. Tanto a guarda quanto a PM faz. Não existia a possibilidade de você dar uma premiação para quem tirar as fotinhas e assim, para ele ter horas de... Você fala do próprio guarda? Já que já vai fazer o aplicativo, é o que eles estavam falando, tinha tantas opções que você poderia colocar nesse aplicativo. Agora, por que você não faz a população contribuir com isso, dando algum mérito para ela? Né? Tipo assim, uma pessoa que está estacionada no lugar errado já tem tanto tempo. Olha só como é que a ideia não é maluca, mas ela acaba se inviabilizando pela tecnologia que está sendo implantada. Porque a partir do momento que a gente não tem mais o talonário na frente do carro, só quem sabe a partir de agora se o carro está regular ou não está regular são as autoridades de fiscalização. O que eu acho que nós vamos ter que caminhar, isso foi discutido aqui na reunião e que tem a ver com o assunto que nós vamos tratar hoje. O monitoramento da cidade, no momento em que ele se expandir, ele vai permitir que o controle da presença do carro no lugar em que a habilitação foi feita seja feito geograficamente, porque hoje, do jeito que está, você não localiza geograficamente o carro. Você até pode ir lá nos aplicativos, para quem já baixou, informar o local onde você está com o carro, mas é para fim estatístico, porque a fiscalização você entrou no sistema. Tanto é que a gente estava até discutindo isso, você pode, do mesmo jeito que você podia fazer com o talonário, você para aqui, fica 15 minutos e sai andando com o carro, para em outro lugar e continua usando o mesmo talonário, você vai poder fazer com esse também, porque você não está localizado geograficamente. Então, hoje eu ainda não consigo monitorar pelas câmeras, nem por nenhum outro sistema, onde é que estão os carros parados regularmente, porque eles estão... Eu tenho que ir lá, com a fiscalização tem que ir lá,
digitar a placa no sistema, falar, esse carro está logado, esse carro não está logado. E aí eu não consigo mais fazer isso que você falou, porque com o talonário, isso que você falou seria possível, mas na verdade agora... Até para uma pessoa que tem um negócio, um bar, e está vendo que o povo não sai do mesmo lugar, ele poderia... Agora o que ele pode fazer é chamar a fiscalização. Ele pode só fazer uma denúncia. Fazer a fiscalização. Não, mas a solução dele não é multar mesmo. Não. É só informar. O que ele está falando é exatamente se você não podia premiar quem desse a informação. Só que eu estou falando que agora a única informação que você pode dar é tem um carro parado aqui há 5 horas. Porque saber se ele está logado no sistema ou não está, é só a fiscalização que vai saber. Existem soluções que é a mecanização da fiscalização. Eles discutiram aqui, por isso que eu estava falando. Não é viável monitorar os carros que estão parados irregulares nos estacionamentos com as câmeras de vigilância urbana. São dispositivos diferentes, entende? Muito parecido com o que essa câmera de 360 graus faz com as outras câmeras que estão ali, que são 360 graus, mas não tem uma visão 360 graus. Parecem, né, mas não são a mesma coisa. A mecanização da fiscalização teria que ter a adoção de alguns procedimentos e até a alteração de alguns estacionamentos. Ou seja, se você estacionar 45 graus e eu mecanizar a fiscalização com a motocicleta, ela vai ter uma caixinha, um baú com uma câmera, que ela já é LPR. Você não precisa digitar nada, não precisa fazer nada. Ela já passa rodando, ela automaticamente vai no banco de dados do Detran e sabe o endereço daquele carro, sabe se aquele carro tem reclamação de furto. Você consegue fazer uma gama de soluções em cima disso muito grande. Agora, ainda assim, se a gente fixasse, por exemplo, uma câmera num perímetro de estacionamento, como os carros param enfileirados, isso torna inviável, porque a placa fica fora de leitura. Então eles teriam que ficar ou em 45 graus, ou o espaçamento entre as vagas teria que ser maior. A outra coisa que foi, só para você entender, assim, então eu acho que não há nenhuma possibilidade hoje do que você tinha pensado. Agora, há outras discussões possíveis que têm a ver com o geocadastramento das vagas, porque mesmo que você não mecanizasse, como ele está apontando muito bem, a fiscalização, você tem mecanismos que te permitiriam dizer se a vaga está ocupada. Então, se as vagas estivessem marcadas e numeradas, você conseguiria falar, bom, essa vaga está, como alguns municípios fizeram, essa vaga está ocupada, porque você consegue. Hoje em dia, então, alguns municípios partiram para sensores, só que tudo isso tem custo. E a BH Trans acabou optando, a prefeitura acabou optando por uma solução barata, com um custo muito mais reduzido, e que já resolve uma parte do nosso problema. Então, assim, a nossa solução não é incompatível com a chegada de nenhuma dessas tecnologias, que até nós vamos tratar de alguma delas hoje. Então, por isso que eu acho que esses assuntos até são de alguma forma complementares. Bom, gente, vamos para o nosso tema do dia. A discussão hoje era sobre a utilização do monitoramento como mecanismo de inteligência para fins de segurança. Não sei se vocês sabem, mas nós tivemos uma reunião aqui no começo do ano passado com o pessoal do COP e foi apresentado para a gente um diagnóstico do que é o monitoramento, o vídeo monitoramento de Belo Horizonte hoje. Belo Horizonte tem um centro integrado de operações, que para quem conhece, fica ali no Buritis, dentro do terreno onde funciona a BH Trans, mas não é parte da BH Trans. E ali nós temos reunidos uma série, a Geórgia passou aqui para a gente na época, uma série de entidades reunidas. Você estava na reunião? Uma série de entidades reunidas, desde a polícia, passando pela Guarda, passando pela Copasa, passando pela CEMIG, passando pela própria BH Trans, pela Defesa Civil, e eles ocupam essa sala de monitoramento. Parece uma sala de monitoramento dessas de fio, né? Que a gente vê tem um milhão, uma tela gigante com 1 milhão de telas e as telas menores na frente dos computadores onde ficam cada um dos operadores. E o que a gente discutiu naquele dia é como é que o COP tem sido utilizado. E basicamente o que a gente percebe hoje é que o COP é um mecanismo e o nome já diz, né? Centro Integrado de Operações. Ele é um mecanismo de gestão das várias faces da prefeitura quando ela precisa fazer as entregas de serviços públicos dela. Desde controle de trânsito, a atendimento via SAMU, a eventualmente algum evento de segurança. Mas o nosso trabalho hoje é quase que integralmente feito de forma humana. Então, você tem operadores sentados na frente dos monitores, e esses operadores escolhem as câmeras que eles estão olhando, lembrando que nós temos um problema, que é coisas do Brasil, com relação às câmeras do olho vivo, que as câmeras do olho vivo, elas
o COP consegue ver o que as câmeras estão vendo, mas ele não armazena as imagens do olho vivo e ele não foca as câmeras do olho vivo, porque as câmeras do olho vivo, diferente das outras câmeras da prefeitura, elas são móveis. Elas dão zoom, elas soltam zoom, elas viram. Só que só quem comanda isso é a Polícia Militar. Então, o que o operador lá no COP pode fazer é assistir um filme. Se o PM resolver que ele vai ficar olhando o plástico de bala que a pessoa está amassando, e eles falam que às vezes você passa, acontece, né? Está focado, ela até contou, né, que está fazendo uma visita institucional lá um dia, e estavam focando num casal beijando. Então, assim, aí ela passando aquele negócio, aquela falta de graça, e de repente foi para a tela, porque elas vão rodando, vai para a tela maior, e ela falou, não sabia o que eu fazia com aquilo. Aí a pessoa falou, mas por que vocês estão focando um beijo? Eu falei, não somos nós, né? Nós estamos só assistindo mesmo. E aquilo me incomodou profundamente, porque quando a gente, e aí eu tenho que ser sincero, a ideia de fazer essa reunião de hoje, o que a gente levantou de informações, ela tem um pouco de cinema, né, de TV. Quando a gente olha para a televisão e vê o que dizem que está sendo feito em outros lugares com vídeo monitoramento, fala, mas não é possível um negócio desse. Assim, além de tudo, eu tenho a sensação de que ficar na frente do monitor olhando para tentar achar alguma coisa errada acontecendo deve ser das coisas mais chatas que já foi desenvolvida por um ser humano. Assim. Então, e tanto que o turno deles é curto, tem que parar toda hora, porque é um negócio enfadante. O cara é concursado, o cara tem uma capacidade enorme para aquilo, vai ficar lá olhando. Assim, aí lá em tudo você fica pensando que eu estou perdendo uma pessoa boa para ficar olhando a câmera. É claro, não estou discutindo hora nenhuma da necessidade do operador, né, gente? A pergunta é só se essa é a forma adequada da gente usar essas imagens. E a impressão que eu tive na primeira conversa que nós tivemos naquele momento, e até com as informações passadas, é que era difícil você dar um outro uso para aquilo, porque os sistemas não foram preparados as câmeras não foram preparadas para um uso que não seja esse uso do monitoramento humano do que está acontecendo. A gente sabe que existem câmeras diferentes ali integradas, as da BH Trans, que são câmeras localizadas muito alto, para poder fazer realmente avaliação de via, aí você já tem outras que são focadas em calçada, depende um pouquinho de qual é o programa que gerou a câmera, mas a partir dessa data eu comecei a correr atrás, para falar, gente, o que é equipe? De empresas que pudessem nos dar um insight um pouco diferente, tentar romper com essa leitura. Qual que é meu incômodo? Na hora que a gente discutiu isso com o pessoal do COP, a resposta foi, não tem dinheiro para adotar soluções de inteligência, de software para tratar essas imagens. Eu falo software, gente, porque é óbvio que tem que ter o hardware para rodar o software, mas eu estou falando software em contraposição ao hardware câmera, assim, porque nós não estamos falando em câmera, eu estou falando assim, que eu já tenho câmeras, eu tenho alguns milhares de imagens já simultâneas em Belo Horizonte hoje, são 300 e tantos pontos de monitoramento da cidade, cada ponto tem ponto com 2, 3, 4 câmeras, então assim, você tem um conjunto de câmeras já relativamente grande. Falando em segurança, nosso motorista me liga apavorado, o pai dele foi assaltado aqui, agora não sabe onde é. Ia me pegar agora às 8h15. BH, eu falo, as pessoas não acreditam. Bueno, eu falo, Belo Horizonte está ficando uma cidade pobre, suja e perigosa. Então, se a gente não... E eu continuo achando, qual é a ligação entre monitoramento e segurança?